Hoje venho fazer um exercício convosco para vos ajudar a transcender um padrão negativo, que é o que vamos tentar fazer esta semana. Espero que já tenhas identificado um padrão negativo na tua vida, que é algo que se repete, mesmo contra a tua vontade, tu não queres que aconteça, mas está sempre a acontecer, e que desperta em ti um forte gatilho emocional e que invariavelmente deixa de rastros e vai sempre piorando ao longo dos tempos, independentemente de mudarmos as pessoas da nossa vida, mudarmos de país, mudarmos de emprego, há sempre aquele padrão que se continua a repetir na nossa vida e do qual, por mais que façamos, não nos conseguimos libertar, e é isso que proponho fazer esta semana. Estou muito orgulhosa, fiz aqui um gráfico, ok? Então, vamos fazer este exercício juntos hoje. Aqui está um padrão negativo, não é? E como é que funciona o padrão negativo? Existe um gatilho emocional, ou seja, existe alguma coisa acontece na tua vida que provoca uma forte reação emocional, está aqui gatilho, passa por uma emoção, e o que é que nós todos fazemos? Reagimos a essa emoção. E geralmente é uma reação que nós dizemos que não vamos ter outra vez. Imagina uma pessoa que perde o controle, que grita, ou que responde mal, ou que desvaloriza, etc. É uma reação que nós sentimos mal por ter, mas não conseguimos evitar ter aquela reação naquele momento e pronto. E aí estamos presos no ciclo, porque essa reação vai fazer com que o ciclo se perpetue. E aqui é que é importante compreender que a responsabilidade da ação é nossa. E eu já vou explicar como é que nós, em vez de estarmos neste ciclo do padrão negativo, o podemos romper. Mas para já vamos analisar o ciclo. Então, o que é que eu quero que tu faças? Primeiro vais identificar, numa folha de papel branco, qual é o gatilho que faz com que tu tenhas um disparo emocional negativo. Ou seja, o que é que acontece no teu padrão negativo? O que é que acontece imediatamente antes de tu sentires essa negatividade dentro de ti, essa emoção dentro de ti? Pode ser, por exemplo, imagina quando vais comprar alguma coisa e não tens dinheiro, ou quando alguém vai almoçar fora e tu não tens ninguém com quem ir, ou pode ser alguma coisa, por exemplo, de as pessoas, independentemente do trabalho que tu faças, não haver uma promoção, ou uma relação que tu tens na tua vida que simplesmente nunca funciona. O que é que acontece? Qual é o facto? Qual é o gatilho que faz com que depois tudo despenque, não é? Que faz com que depois as coisas vão para o sítio que tu não queres e continue sempre a acontecer a mesma história. Agora, isola o gatilho como sendo um facto e não um julgamento. O que é que isto quer dizer? Imagina, o facto é, eu estava a falar e a pessoa estava ao telefone. O julgamento é, esta pessoa não se interessa por mim ou por nada do que eu digo. Mas isso não é verdade. Isso é só a forma como tu estás a interpretar o facto. Portanto, o facto é, imagina, ele ou ela não faz nada em casa. Não é? Ou não faz tarefas, não fez a tarefa, não fez esta tarefa específica que nós tínhamos combinado. A minha chefe não leu o meu relatório. Portanto, descreve o gatilho como um facto puro e simples, sem nenhum julgamento, sem mais nada. Então escreves no papel qual é que é o gatilho, facto, que causa uma enorme reação emocional. Escreve, já identificaste, e se não identificaste, pausa um bocadinho o vídeo para poderes fazer este exercício mesmo do princípio ao fim, que é muito importante. Então, nós já isolamos o facto que está aqui o gatilho, não é? Portanto, há qualquer coisa que acontece que faz com que a nossa emoção, vá para um lado que nós não queremos, não é? E é aí que nós entramos num estádio negativo. Um estádio negativo é este, que perpetua este ciclo. Pronto, ou seja, aconteceu alguma coisa, nós tivemos uma emoção e nós vamos ter uma reação. Então vamos lá, por partes. Já identificamos o gatilho, agora nós vamos identificar a emoção. Então, eu quero que tu definas, ou seja, te conectes com
essa emoção, e basta pensar no último momento em que tu sentiste este padrão negativo ou no momento em que o sentiste da forma pior na tua vida, e vais logo anexar a esse evento uma emoção forte que tu sentiste, e por isso é que se chama um gatilho emocional, porque faz emergir em nós uma emoção quase incontrolável, não é? Que existe, surge logo ali uma coisa que é eu. Pronto, e agora vamos ficar agora aqui um bocadinho na emoção e vais descrever também no papel branco que emoção é esta. Ou seja, qual é a emoção? É raiva, é medo, é desvalorização, é angústia, é vazio. Portanto, descreve a emoção e, muito importante, tens que a descrever, tens que identificar no teu corpo onde é que está. Se sentes no teu peito, no teu estômago, se é um aperto, se é um vazio, se é uma coisa que está prestes a explodir. Então, passa um bocadinho com esta emoção, em vez de tentares fugir dela e não a quereres sentir, lembra-te que é esta emoção que nós temos que abraçar para conseguir transcender uma história negativa, uma história antiga, um padrão negativo. Portanto, o gatilho despoltou esta emoção. E esta emoção tens que a compreender, que esta emoção é que vai ser a emoção padrão. E ao conectar-te com esta emoção, vais compreender que esta é que é a emoção que em todos os episódios acontece sistematicamente. E às vezes passa da área em que estamos para outras áreas e vai para todas as áreas da vida, na área profissional, na área pessoal, na área de saúde, e acabamos por sentir sempre aquela mesma emoção. E o que é que acontece? Para nós evitarmos essa emoção, nós temos uma reação. Cá está. E aqui. E esta reação é que vai fazer com que nós fiquemos presos no ciclo em que estamos. E eu já vou explicar como nos libertarmos. Mas agora vamos identificar qual é a reação. Ou seja, aconteceu um facto, tu sentiste uma emoção e essa emoção, não queres sentir essa emoção pôr-te fora de ti, essa emoção dar cabo de ti, essa emoção mudar tudo, vai fazer com que tu tenhas uma reação. Então descreve essa reação. Eu fico sempre calada, ou grito desalmadamente, ou desapareço, ou bato com as portas, ou sinto que vou para o sofá e fico só ali, vou-me deitar, fico completamente desmotivado. Ou seja, vai haver uma reação a essa emoção que se originou naquele evento. Portanto, aconteceu um facto, aconteceu uma emoção, aconteceu uma reação. Por isso, escreve também no papel qual é a reação que tu adotas quando essa emoção emerge dentro de ti. E geralmente é uma reação que nós não queremos ter, ou então não vemos outra maneira senão esta. Pronto, e não compreendemos como é que tentamos fazer tudo e as coisas mesmo assim não funcionam, ou então sentimos-nos mal com aquilo que fizemos, mas não conseguimos evitar fazer as coisas daquela forma. E assim estamos presos no ciclo do padrão negativo, não é? Um facto, uma emoção, uma reação. Um facto, uma emoção, uma reação. E quando é que nós podemos interromper o padrão negativo? Aqui. É na emoção. Ou seja, quando está a acontecer alguma coisa, nós não queremos que essa coisa aconteça. Porque isso acontecer vai ter um significado muito forte para nós que nós não queremos ter na nossa vida. E por isso é que fazemos tudo para impedir que essa emoção venha ao de cima e para ter essa emoção. Mas claro que a continuamos a perpetuar indefinidamente enquanto não a aceitarmos. Então agora vamos para o caminho de romper com uma emoção que está a dar cabo de nós. Então o que é que vai acontecer? Vais escrever agora, quando tu sentes essa emoção, qual é a história que está associada a essa emoção. Primeiro vais-te deixar sentir essa emoção, em vez de fugir, e vais escrever o que é que a tua mente te diz sobre essa emoção. E vai ser uma história. Vai ser a história de que as pessoas nunca te ouvem, que nunca vais encontrar ninguém, que nunca vais conseguir ganhar dinheiro, que nunca vais ser promovido. A história é sempre um nunca ou um sempre, não é? Sou sempre traída. Portanto, a história é sempre nunca ou um sempre. E
esta história, esta emoção vai ter uma história. Quando tu olhas para o padrão que tu criaste na tua vida, aquilo que tu identificaste, e quando tu sentes muito triste, ou muito mal, ou muito irritado, ou seja qual for a emoção, então vai haver uma história associada a essa emoção e a esse padrão. E é essa história que eu quero que tu identifiques hoje, e vai ser algo assim, não é? E se tiveres dificuldade em identificar, basta pensar no momento em que sentiste mais em baixo de todos deste padrão negativo, e quando estavas mesmo no fundo, o que é que estás a dizer a ti próprio ou a ti próprio? E essas palavras são a história. Tu estás a dizer que tu és, ou que e nunca, ou que sempre, não é? E depois de identificares a história, é muito importante identificar a premissa. Porque a premissa é o verdadeiro medo que nós sentimos e que não queremos enfrentar. E por isso é que o gatilho emocional é tão forte. Então vamos ver, por exemplo, por uma pessoa cuja história é eu nunca vou encontrar ninguém, ou os homens traem-me sempre, ou eu nunca vou ser promovida. Só tu sabes, no fundo, o motivo pelo qual isso está a acontecer. E essa é a premissa da tua história. É o que tu estás a assumir sobre ti próprio ou sobre ti próprio que está a criar esta história e esta condição. Ou seja, quando o facto ocorre, quando o gatilho ocorre, quando a primeira coisa que nós começamos neste exercício ocorre, o teu maior medo é que tu sejas identificado naquele momento com a premissa que tu tens da tua história. E é por isso que nós fugimos disso a 7 pés. Então nós temos que identificar primeiro o nosso medo para poder transcender então a história. Então identifica qual é que é a premissa que tu tens em relação à história que vai na tua cabeça. Eu nunca vou conhecer ninguém porque eu sou, eu nunca vou ser promovida porque eu sou, eu nunca ou eu sempre sou traída porque eu sou. Existe um eu sou no final desta história que justifica, estamos sempre a falar do ego, não é? Que não é verdade, é só a percepção do ego, que justifica esta história. E esse é o nosso medo. E é por isso que nós reagimos da forma que reagimos, porque queremos evitar ser isto. Mas nós temos que abraçar o nosso medo, em vez de fugir dele a 7 pés. Portanto, recapitulando, nós temos o gatilho, não é? Passamos por uma emoção e uma reação. E para interromper este padrão, não é? Para nos libertarmos do padrão negativo, nós, quando sentimos a emoção, em vez de reagir, e às vezes disparatadamente, ou reagir contra nós próprios, não é? Contra aquilo que queremos e contra aquilo que somos, então nós temos que compreender que história é que está por trás desta emoção. Porque é que este gatilho me causa este transtorno gigantesco? Porque nós associamos aquele gatilho a algo sobre nós que nós não queremos ser ou ter, ou percepcionem sobre nós. Então nós temos que ir passo a passo para compreender esta história, para depois poder romper com uma ação nova. Nós temos que parar de reagir ao gatilho e temos que escolher uma nova forma de estar no momento em que esse gatilho ocorre. E temos que o destituir dos significados errados que nós lhes demos com as lições erradas que aprendemos através da nossa infância. Então, o que é que tem que acontecer? Quando tu identificas esta emoção, identificas a história que está associada a ela e o verdadeiro medo que está associado a esta história, então tu compreendes qual é que é o verdadeiro medo e porque é que estás a reagir daquela maneira. E quando nós não queremos aceitar o medo é porque nós julgamos esse medo de uma forma muito, muito, muito negativa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, se sente desvalorizada, não é? Essa pessoa põe-se sempre em segundo plano. E muitas vezes, quando uma pessoa é mais agressiva ou é mais bruta, vamos dizer, essa pessoa encolhe-se, não é? Então existe aqui um gatilho, imagina uma pessoa que fala de uma forma muito brusca, ou imagina um chefe que vem e chega e diz este trabalho não presta para nada, aquilo causa uma emoção, não é? E a pessoa mirra,
a pessoa encolhe-se, a pessoa põe-se pequena. Ou pode acontecer exatamente o contrário. Uma pessoa, o chefe vem e tira-lhe o papel e a pessoa é incapaz de mirrar e de se encolher e passa-se e diz, mas tu estás a falar com quem? Eu demorei imensas horas a fazer este trabalho, etc, etc. Então, nós estamos aqui perante o quê? Perante uma dualidade da pessoa que se encolhe e da pessoa que se ergue, não é? E o que é que acontece? Nesta história, neste gatilho, nós ficamos presos num dos lados. Então, é importante tu compreendas, no gatilho que tu estás a passar, qual é o oposto da reação que tu costumas ter. Ou seja, tu descreveste o gatilho, descreveste a emoção e descreveste a tua reação. A tua reação é o quê? É o estares preso ou presa a um lado de uma forma de estar, que é chamada uma dualidade, porque o forte e o fraco, o líder e o seguidor, o agressivo e o passivo, fazem todos parte do mesmo espectro. Mas tu aprendeste que só podes estar de um lado do espectro. Essa vai ser a tua reação. Porque, por mais que doa a situação em que estás, por pior que seja o padrão negativo, para ti é impensável ir para o outro lado. Ir para o lado oposto da reação que tu costumas ter. Então eu quero que escrevas no papel qual é o oposto da reação que tu costumas ter. E agora eu quero que tu penses o que é que aconteceria se tu tomasses uma colher de chá dessa forma de estar, que há de ser o oposto daquilo que da forma como tu reages sempre. E isso é muito assustador para a maioria de nós. Ir para o outro lado do espectro de algo que define quem nós somos, define a nossa identidade e, sobretudo, define o nosso valor, é algo que nós queremos que a situação mude, mas nós não queremos ser diferentes daquilo que somos. Porque quando nós temos um padrão emocional muito, muito, muito forte, significa que há um tipo de comportamento que nós negamos para a nossa vida e que dissemos nunca vamos ser assim. E quando um padrão emocional surge, é porque nós estamos a negar a parte de nós que precisa de vir ao de cima para romper com esse padrão. Então, por muito mau que o padrão seja, é melhor esse padrão do que aquilo que temos que fazer e aquilo que temos que integrar, a energia que temos que integrar para romper com esse padrão. Então, eu quero que tu escrevas qual é o medo associado a tu teres uma reação oposta à reação que tu tens usualmente. Ou seja, imagina, vamos pôr uma pessoa que fica calada, não é? Um padrão negativo, não diz nada, fica calada, ou uma pessoa que diz tudo o que acha, põe tudo na mesa, transparência total e pode dizer de forma completamente adequada, não é? Mas não fica com nada cá dentro, não é? Isto é uma dualidade, uma pessoa que fica calada versus uma pessoa que não deixa uma palavra por dizer, não é? Uma pessoa que não cobra versus uma pessoa que está sempre a cobrar. Portanto, tens que compreender qual é a dualidade em que estás inserido ou inserida no teu padrão negativo, porque vai haver uma. E é o resistir por completo ao comportamento oposto que faz com que permaneçamos na mesma história. Porquê? Porque nós estamos a agir por medo. Mas a única forma de interromper um padrão negativo é agir por amor. É agir de uma forma fresca, nova. Trazer algo àquela história que nós nunca tivemos a coragem de fazer. E fazê-lo por amor. Ou seja, não é quando nós estamos a falar de dizer tudo, não é dizer tudo do ego disparatadamente, mas é dizer tudo. É dizer tudo e dar-nos, permitir-nos o direito de dizer tudo, não é? Portanto, há aqui uma dualidade que nós não queremos. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa que quer conhecer alguém, não é? E pronto, e sente que está sempre sozinha e então, se calhar a história é que nunca vai conhecer ninguém porque não tem valor. E o que é que isso faz? Faz com que a pessoa fique sempre em casa e não tente nada porque não quer expor-se a essa situação. Portanto,
a pessoa que desiste, desmotiva-se e desiste, qual é que seria a ação oposta? Seria a pessoa ir para a rua, expor-se, não é? Dizer aos amigos, olha, eu quero conhecer alguém, ou fazer algo que a expusesse. Então, as pessoas conscientemente querem conhecer alguém e querem ter alguém nas suas vidas, mas não querem ter que passar pela situação de estar expostas e estarem julgadas e sob avaliação para ver se gostam delas ou não. Isto é outro exemplo, não é? Então, é muito importante nós compreendermos qual é o comportamento que estamos a negar no momento de um forte gatilho emocional. E nós é que decidimos se integramos essa energia um bocadinho, mais, muito ou pouco. Mas é importante nós compreendermos que é a nossa ação perante o gatilho que está a perpetuar esse gatilho. E é muitas vezes a ausência de coragem para tomar a atitude certa e para fazer aquilo que é necessário e para nos valorizarmos a nós próprios e ao não fazermos isso que faz com que nós fiquemos na situação em que estamos. E por isso, para interromper um padrão, é preciso interromper a nossa reação. É preciso interromper o comportamento de compensação, o comportamento de fuga que nós temos para nunca sentir aquela emoção e para fugir daquele padrão. É preciso estar no padrão, sentir aquela emoção e compreender que o facto, o gatilho, não significa o nosso medo. Ou seja, quando alguém está a olhar para o telemóvel porque nós falamos, não significa que nós não valemos nada. Mas nós associamos o ignorar, nós associamos a pessoa não ligar ao nosso valor. Mas isso só significa que foi uma lição que foi percepcionada dessa forma pelo nosso eu condicionado. Não é a verdade, é a forma como nós percepcionamos. E então nós temos que tirar o peso completamente deste gatilho, deste evento que ocorre em relação ao nosso valor e a quem somos nós. Porque o que aconteceu quando estamos no padrão negativo é que nós associamos ao facto uma premissa sobre nós. E então é claro que nós nunca queremos que esse facto ocorra, porque esse facto significa que nós não prestamos, que nós não valemos, que nós não somos, que nós não temos valor. Então é claro que nós vamos abominar este gatilho. E o que é que nós fazemos? Nós damos mais força ao gatilho à medida que queremos fugir dessa realidade, da forma como nós vemos essa realidade. E a única forma de o fazer é romper com essa lição e aceitar que aquilo que nós vemos como a verdade dessa situação não é verdade, é uma interpretação. É a forma como nós associamos o nosso valor e quem somos como pessoa àquilo que está a acontecer. E é isso que tem que ser interrompido, com uma ação nova. E essa ação vem de uma energia que vai ser o oposto daquilo que nós fazemos, não é? Porque há de ser uma parte que nós negamos. E vamos falar isso também melhor em relação às nossas sombras na semana que vem. Mas para já, completa este exercício que eu vou recapitular. Portanto, primeiro tens que identificar o gatilho, compreender a emoção e qual é a tua reação a esse gatilho e a essa emoção. E depois, o que é que tens que fazer? Para interromper, tens que parar na parte da emoção, antes de reagir e aceitar o que está a vir para ti. Aceitar, não ter medo. Ou seja, aquilo está a acontecer, aquela emoção está a sair do teu peito, mas tu, em vez de reagires, que vai perpetuar o ciclo, tu vais parar e vais perguntar: mas porquê é que isto me está a causar um transtorno deste tamanho dentro de mim? O que é que aconteceu? Que significado é que eu dou a isto? Que eu estou neste estado? O que é que significa que um facto como estes está a causar este transtorno gigantesco dentro de mim, que parece que está tudo em causa neste momento? Então nós temos que pensar sobre isso, analisar, avaliar, em vez de estar a fazer essas coisas. Agora talvez estava tudo bem aqui. Então vá, depois nós analisamos, isto é difícil, a história, a premissa, ou seja, a história é eu não encontro ninguém.
Eu não encontro ninguém. A premissa é que eu não tenho valor, não é? Não sou uma pessoa com valor para que se interessem por mim. Ou então, se não és promovida, a questão é: eu nunca vou ser promovida, nunca vão ver o meu valor. E qual vai ser a premissa? A premissa é que nada do que eu faço importa, por exemplo, não é? E depois, qual é a resposta nova? Então se este é o meu medo, neste momento que isto aconteceu, este é o meu medo. E então, se tu fosses livre desse medo, e se te aceitares como o ser divino que és, porque se estás a ver este vídeo é porque acreditas no teu eu superior, então tu sabes que essa premissa não tem fundamento. Essa premissa simplesmente não existe. Para o eu superior, se nós somos um ser divino, não é? O eu superior é uma parte de Deus, e se nós somos o ser divino e que reside entre nós, então qualquer história ou qualquer premissa que tu escreveste neste exercício acerca de ti próprio, simplesmente não existe, não tem espaço onde existir. Então, se tu voltares para a mesma situação, com o mesmo gatilho, mas com esta percepção de que a história e a premissa que tu estás a concretizar na tua vida simplesmente não podem ser verdade. Se estiveres livre deste medo, se estiveres livre de que isto aconteça na tua vida, se estiveres livre de que os outros pensem de ti de determinada forma, então como é que tu vais agir? Tu vais ser livre para agir de outra maneira. E essa nova maneira é, geralmente, o oposto da forma como nós reagimos até agora. Mas como nós já não vamos ter o medo associado, então nós já vamos ser livres de agir de outra forma e assim libertar-nos desse padrão. E depois, com uma nova resposta, nós criamos então uma história nova. Porquê? Porque nós interrompemos o padrão ao nível da emoção e não deixamos que essa emoção significasse o nosso maior medo. Não deixamos que essa emoção confirmasse uma crença que nós temos sobre nós, que nós já vimos que não pode existir, sendo nós uma parte de Deus e sendo nós um eu superior. Por isso, a única forma de interromper um padrão é interromper com a nova ação que nós decidimos tomar, que faz com que aquele ciclo que está viciado, não é? Continue. Então, como é que nós fazemos isso? Com a nova ação que nós integramos ao sair da dualidade. Então, espero que faças este exercício ou que tenhas feito, que tenhas tido muitos insights. Partilha comigo quais foram, por mensagem ou aqui. Vamos fazer uma live esta semana. A live é na quinta-feira, às 11 horas. Quinta-feira, dia 8, às 11 horas. E este é um tema muito vasto, não é? E é quase em duas partes. A próxima semana vamos falar das sombras e das pessoas que dão cabo de nós, de certa forma. Agora, o que é muito importante compreender é que nós temos que abraçar este padrão, abraçar esta emoção e deixar o medo de parte para o poder transcender. E é muito importante compreender que padrão é este e porque é que o estamos a criar. Por isso, se este exercício não foi claro, envia-me as tuas mensagens diretas, participa da live porque vai ajudar bastante e continua a seguir. Eu vou dar mais exercícios ao longo desta semana e se ainda não fazes parte do Clube Norte, por favor, junta-te a nós em 7norte/clube-norte e 7norte.com/. Ai! 7-norte.com/clube-norte. Difícil ver se consigo pôr uma legenda. E fala-me das tuas realizações e continua a fazer os exercícios.